Bom dia! Bem-vindos ao programa Manhã Viva. Como é bom receber-vos aqui na nossa sala para conversar. Nós vamos hoje falar sobre uma companhia que tem como fundador Santo Henrique de Ossó. E essa companhia segue a espiritualidade de Santa Teresa d'Ávila, a nossa querida Santa Teresa de Jesus. E para nos guiar neste bate-papo, nessa conversa, nesse conhecimento, nós temos aqui as irmãs Maria Amélia Martins e a irmã Manuela Magalhães. Sejam muito bem-vindas, irmãs, à nossa sala, as pessoas que vão nos acompanhar. Vão achar bastante interessante, porque eu conhecia pouco da história, estou muito curiosa para que a gente possa começar a nossa conversa. Mas antes de começarmos, vamos rezar? Eu convido as irmãs que possam nos guiar nessa oração. Obrigada por nos terem convidado, é também um prazer estarmos aqui e poder divulgar este grande santo que se inspirou em Teresa de Jesus. E sim, vamos começar com uma oração do Padre Henrique, que entre as muitas elegemos para o dia de hoje. E chama-se Súplica a Jesus Cristo. Quero conduzir à tua presença aqueles e aquelas que me deste, para que lhes fales ao coração, os enamores da tua pessoa e os catives com o teu amor. São na maioria jovens, que não podem viver sem amar com paixão. Jesus, revela-lhes quem és, mostra-lhes o teu rosto. Ressoa a tua voz no mais íntimo do seu espírito. Não te amarão, Jesus, se não te conhecem, e não te conhecerão se a tua graça não lhes revelar o tesouro escondido da tua bondade, do teu amor. Jesus, tu vieste ao mundo a trazer o fogo à terra dos corações e queres somente que ardam no teu amor. É esse também o meu desejo. E é isso que te peço que me dês, como a Paulo, evangelizar a todo o mundo as insondáveis riquezas do teu amor. Amém. 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 Para a gente começar aqui a nossa conversa, irmãs, eu gostaria, antes de tudo, saber como se deu a vossa vocação. Tantos jovens que nos acompanham agora, que estão procurando a sua vocação, o seu lugar nesse mundo. Como é que se deu? Como que vocês ouviram o chamado de Deus? Olha, eu, quando fui criada numa família cristã, somos 6 irmãos, sou a quarta, e a minha família sempre teve prática cristã, dos sacramentos, da oração. Em casa rezávamos o terço habitualmente, e quando fiz a iniciação cristã da catequese, aos 12 anos, fiz a profissão de fé e o meu pároco convidou-me para ser ajudante de catequista. Foi algo muito importante, dos 12, 13, 14, e houve um momento que o meu pároco, muito zeloso, promovia todos os anos encontros de catequistas. E num dos encontros de catequistas orientou uma irmã teresiana, que se chamava Teresa Sousa, e um irmão jesuíta. E então esse encontro de catequese para catequistas de iniciação cristã foi como que a porta da entrada para conhecer a companhia de Santa Teresa de Jesus. Eu, nessa altura, 14, 15 anos, na minha adolescência, era uma pessoa muito inquieta e ia-me envolvendo muito em várias coisas. Fazia parte da Legião de Maria, fazia parte do grupo de catequistas, conheci também a Opus Dei e então, de reflexão em reflexão, isso ia sendo algo importante para mim. Quando este encontro de catequese, lembro-me que foram vários meses que tivemos formação de catequistas, muito importante, eu nunca tinha pensado em ser religiosa. Não conhecia ninguém e na minha família não havia tradição de irmãs, nem andei em colégios, mas algo me foi tocando por dentro e recordo-me que era um pouco tímida
E quando estávamos já quase a terminar o curso, eu pensei, isto aqui, tenho que fazer alguma coisa. E fui falar com a irmã e disse-lhe, se eu quiser ser como a irmã, o que tenho que fazer? E ela olhou para mim e disse-me, se tu quiseres conhecer-nos, temos uma casa em Braga, que é uma residência de estudantes universitários, entretanto já tinha 16 anos. Podes vir conhecer-nos. Nesse dia ela ofereceu-me as obras de Santa Teresa. E eu li o livro da vida numa semana. Hoje reconheço que não compreendi quase nada, porque o livro da vida de Santa Teresa é algo muito profundo e é uma dinâmica de uma dimensão espiritual que eu não tinha. Já foi um primeiro passo, não é? Exatamente, cativou-me profundamente, como essas coisas que acontecem na nossa vida inexplicáveis. E quando eu tinha 17 anos, então, a irmã disse-me, olha, se quiseres dar um passo mais, podes vir a fazer uma experiência, não só de vir, como eu ia de vez em quando, uma vez por mês, ou alguns diálogos que íamos mantendo, podes vir e vives connosco, estudas e conheces-nos um pouco mais por dentro. E foi isso que eu fiz. Aos 17 anos, decidi entrar para fazer essa experiência. Eu não tinha a certeza do que Deus queria de mim. Nesse ano também houve um acontecimento muitíssimo importante, que foi todo o ano de preparação para o Crisma e o conhecimento do Espírito Santo, toda essa dimensão orante, foi-me tocando por dentro. Às vezes só vemos um pouco quando as coisas passaram, fazemos uma releitura cristã e de fé do que nos vai acontecendo. Eu penso um movimento divino na sua vida, não é, irmã? Exatamente. Eu creio que o Espírito me foi preparando. E eu, quando decidi, aos 17 anos, não tinha certeza. Eu sabia que, na minha inquietação de buscar o que Deus queria para mim, qual era o projeto que Deus tinha para mim, sabia que tinha que ir dando passos, mas não tinha a certeza. E como também conhecia a Opus Dei, houve um momento que eu me debati com estas duas questões, que é, a Opus Dei é um movimento muito diferente de uma congregação religiosa. E então, esse ano de experiência, de voltar a estudar, foi muito importante. E ao final desse ano, eu fiz 18 anos e passou a provincial. Passou a visita às irmãs e eu também conversei com ela. E ela disse-me, tu estás a pensar fazer algo, queres entrar? E eu disse, sim. Eu continuo a não ter a certeza, mas Teresa de Jesus vai-me cativando, o que eu conheço da vida das irmãs chama-me e estou feliz e quero experimentar. Então, aos 18 anos, entrei na congregação e fiz o noviciado, a formação permanente. Ao fim dos 3 anos fiz os primeiros votos, como se fossem os últimos, porque aí sim, com dúvidas, mas cativada pelo amor de Jesus e por os nossos mestres, Teresa de Jesus e Henrique, fui percebendo que Deus me chamava a uma vida de consagração para sempre. Estamos aqui, não é, irmã? Estamos aqui. E a irmã Manuela, como é que se deu a sua vocação? Pronto, também nasci numa família cristã, fiz o processo normal, só que chegou a um ponto que surgem as interrogações e afastei-me da igreja. E quando estava aqui nestas lutas, convidaram-me para fazer um convívio fraterno, que é um movimento que existe aqui em Portugal, e eu fui fazer. E aí surgiu uma questão, por que não entregar a minha vida de uma maneira? Fiquei muito assustada, porque eu tinha a ideia que as religiosas não eram pessoas felizes, só ia para a religiosa que eu não tinha mais nada que fazer. Eu era uma pessoa feliz, tinha muito que fazer, tinha uma vida toda para viver, portanto, era um projeto que nunca entrou na minha cabeça e aquela questão ali interrogou-me, fez-me sentir assim um bocadinho preocupada. Desconfortável. Desconfortável. E depois, pronto, regressei à minha paróquia, comecei a trabalhar na paróquia, que eu sou de Guimarães de São Sebastião, e pronto, e esta ideia foi-se amontoando, foi-se tornando com mais força, então decidi estudar para Braga, ver se esta ideia me passava. Estou em Braga, mas a ideia continuava lá presente. Pronto, terminei o meu curso, entretanto em Braga conheci as Irmãs Teresianas,
Foi aí que as conheci e terminei o meu curso e comecei a trabalhar. Sempre naquela ideia, isto vai passar, isto não pode ser para mim. Entrei no trabalho, pronto, mas a ideia não passava, gostava muito de rezar, isto não passava, decidi, vou fazer uma experiência. E então fui fazer uma experiência para Elvas, porque queria mesmo cortar com tudo. Foi-me proposto fazer uma experiência no Colégio de Elvas e eu fui para o Colégio de Elvas. E aí, pronto, decidi, com muitas dúvidas, muitas interrogações, ok, vamos lá ver se isto é mesmo para mim, e pronto, e comecei o processo normal, de noviciado, dessas coisas, de tudo isso. Mas ninguém diria que eu poderia ser religiosa, porque não enquadrava muito no estilo de uma vida religiosa, porque eu praticava desporto, tinha uma vida completamente normal. Mas é interessante as irmãs dizerem isso sobre as dúvidas, porque às vezes os jovens acham que não, é acertado, eu não vou ter dúvidas. E depois também, por que não uma jovem que pratica esporte, que faz tantas outras coisas, o chamado de Deus ele é tão profundo que ele ultrapassa a nossa compreensão de tudo. Agora vamos falar da companhia, não é? Sim. Quem é o fundador da companhia? Como que tudo começou? O fundador da Companhia de Santa Teresa é Henrique de Ossó, era um sacerdote catalão. Ele nasceu em 1840 em Vinebre, Tarragona, numa pequena aldeia. Era também filho de uns lavradores abastados na altura. Ele era o terceiro filho e teve também o seu percurso normal. Só que, devido a uma peste, a mãe morreu quando ele tinha 13 anos. E isso mudou a vida dele. Mas quando ele terminou a primária, não havia grandes perspectivas de estudo para as crianças de uma aldeia e no século XIX, não é? E dentro da família dele havia uma grande luta, porque o pai dele tinha grandes ambições. E naquela altura, Barcelona era uma grande cidade comercial, de muitos tecidos, de muito comércio, e o Henrique de Ossó, queria ser professor. Professor, nessa altura, não era uma vocação de futuro, como diziam os pais o pai de Henrique de Ossó, e a mãe dele queria que ele fosse sacerdote. Então tinham ali este dilema. Ele queria ser professor, a mãe queria que ele fosse sacerdote e o pai queria que fosse um grande comerciante, porque o futuro para os pais é sempre de grandes coisas. Os pais se preocupam muito com isso. Exatamente. Como era natural também na altura, quem vencia era o pai. Quem venceu foi o pai. Aos 12 anos enviou-o para um comerciante em Quinto de Ebro, uma povoação perto de aí. Henrique de Ossó ficou muito doente e estava com uns tios. Nessa altura, os tios prometeram que se ele ficasse bom, o levariam à Virgem do Pilar, em Saragoça, como era típico, e assim foi. Ele recebeu a comunhão por viático, porque ainda não tinha a primeira comunhão, ficou bom e regressou a Vinebre. O seu pai não desistiu dos seus intentos e enviou-o de novo, agora já a uma cidade maior, para ser então comerciante. Entretanto, a cólera assolou Espanha, a mãe do padre Henrique estava muito doente e ele regressou, quando tinha 13 anos, regressou a casa para estar com a mãe e morreu a mãe, tinha ele 13 anos e isso perturbou-o muito. E um adolescente, quando fica sem a sua mãe, é como ficar sem a sua segurança. O padre Henrique começou a pensar nas palavras da mãe: faz-te sacerdote, meu filho. E não era bem aceite a ideia em casa. O padre Henrique, o pai envia-o de novo e ele, já estando outra vez num comércio, terá falado em casa de algo que os deixou um pouco inquietos e foi a Monserrate. Ele disse: perdi uma mãe, tenho que encontrar outra. E foi sozinho
Escreveu várias cartas de despedida ao pai, aos tios, tinha 2 irmãos, e nessas cartas estavam pensamentos de Teresa de Jesus, o que significa que o Padre Henrique já conhecia Teresa quando era adolescente. Já fazia parte da vida dele a devoção, Exatamente. essa inspiração de Santa Teresa. Uma tia, que ele me diz, a minha tia Maria, como não entendia as obras de Santa Teresa, ofereceu-me o livro. E ele foi lendo e algumas frases sublinhando, e então fugiu para Monserrate. Quando chegou a Monserrate, esteve lá 2 dias, quase como um peregrino, mas já com 14 anos, e chegou lá e diz: aqui encontrei a minha vocação. Virgem do Mar, Teresa, a Senhora de Monserrate, chama-se Maria do Mar, e o Padre Henrique disse uma frase que ficou célebre e que é como o programa de vida dele: serei sempre de Jesus, seu sacerdote, seu missionário de paz e de amor. E quando a família soube que o Padre Henrique já não estava, foram buscá-lo. O irmão mais velho, ele era o terceiro e o mais novo. A irmã tinha uma irmã. O irmão foi procurá-lo porque algo ele tinha expressado. Encontraram-no ao fim de 3 dias e o irmão comprometeu-se a ajudá-lo a ser sacerdote, porque essa era a vocação de Henrique. Henrique foi depois para Tortosa, para o seminário, como externo, porque naquela altura os seminários tinham alunos externos, e foi-se formando até que, quando tinha 27 anos, ordenou-se sacerdote, exatamente em Monserrate. E aí recordou que estavam as suas 2 mães, Micaela, a mãe natural, que se assomou do céu, dizia ele, e a Virgem de Monserrate. E aí iniciou a sua vida sacerdotal. Irmã, iniciando a sua vida sacerdotal, ele já foi entendendo logo que Deus tinha ainda uma vocação mais específica para ele, que era fundar uma companhia. E na fundação dessa companhia, Santa Teresa tem um papel fundamental. Explica um pouco dessa presença de Santa Teresa. A senhora já falou um pouquinho desde adolescente, né, que ele era um devoto, mas essa devoção assumiu proporções grandiosas na vida dele. Como que tudo aconteceu? O Padre Henrique era um jovem muito apostólico, e ele, quando vinha como seminarista à sua terra, reunia as crianças e dava-lhes catequese. O objetivo dele era dar a conhecer Jesus, em qualquer circunstância da vida dele. E antes de fundar a Companhia de Santa Teresa de Jesus, ele vivia em Tortosa, já sendo sacerdote, e começou a olhar a realidade que o circundava. Sabemos que Espanha vivia tempos de revolução, havia anticlericalismo muito forte, havia bairros, o bairro do Pescador onde ele estava, e o Padre Henrique começou pela catequese. Portanto, ele sentiu, e o bispo nomeou o responsável também da catequese. Começou com a catequese infantil, depois com a catequese, e queria abranger os vários estratos da sociedade. As crianças, os jovens agricultores, e foi fundando várias associações. Via também jovens mulheres. Ele sempre foi sensível à mulher, como alguém que tem um papel muito importante na evangelização, na família, e sempre apostou muito nas mulheres. E antes de fundar a companhia, fundou um movimento que se chama, agora é o MTA, e na altura chamava-se as Filhas de Maria Imaculada e de Teresa de Jesus, porque sempre havia estes nomes. Falar de Henrique é a mesma coisa que recordar sempre a Teresa. E então fundou primeiro o que hoje chamamos MTA, Movimento Teresiano Apostólico, e que faz exatamente 150 anos. Eu vou dar a palavra à irmã Manuela. Sim, por favor, irmã Manuela. Nos ajude a compreender essa bela história. Pronto, como a irmã Manuela disse, começou a fundar
primeiro começou a reunir essas jovens, fez o chamamento para seguir Jesus Cristo. Ele mesmo dizia: não quero que vocês sejam religiosas, não vos quero que tenham mais nenhum compromisso. A única coisa que eu quero é que sejam apóstolos no próprio ambiente. Que tentem mudar com a vossa presença, com a vossa atitude, com a vossa oração, a sociedade. Só que esse grupo foi exigindo, foi pedindo mais, e houve um dia em que o Padre Henrique surge, a partir desse grupo, a formar a Companhia de Santa Teresa de Jesus. Em termos de movimento, a história está aí, portanto, ele tentou alimentar imenso, fez imensas peregrinações com esse movimento, o MTA, e tanto é que a sua espiritualidade hoje em dia ainda se mantém. E daí estamos a fazer celebrar os 150 anos do MTA, que pronto, já estamos a celebrar há bastante tempo, e no próximo fim de semana vamos mesmo juntar-nos aqui em Fátima para fazer essa grande festa. Desculpa, em Fátima, em Tortosa, em todo o mundo onde estamos, que já vamos falar a nossa presença. Sim. Nós, desde aqui, unimos-nos ao movimento que está em Tortosa, de onde estão os restos mortais do Padre Henrique, na América. Há esse acontecimento que vai ser celebrado por toda a companhia. Importante e histórico Sim, para a vossa sim. companhia. Sim. É. E o único objetivo que ele não nos deu um apostolado concreto, de doentes, de nada. O único objetivo é ser apóstolo no próprio ambiente. Na família, na diversão, nos convívios, no estudo, no trabalho, o que for necessário. Nada de concreto. É ser apóstolo. E como? Um quarto de hora de oração. Então, nesse primeiro momento, irmãs, surgiu este movimento, Sim. que não era ainda uma ordem Era uma religiosa. associação, era uma associação de jovens. E então ele reuniu-as e isso sim que é interessante. Reuniu-as. Profético naquele tempo. Exatamente. Reuniu-as numa igreja em Tortosa e o que ele pediu é que fizessem as que se sentissem que deviam fazer um compromisso, deviam fazê-lo. E o compromisso era um quarto de hora de oração e estar atentas às mais pequenas como formadoras dessas mais pequenas crianças. Porque para os amigos de Jesus fundou outra coisa, o rebanhito dos amigos de Jesus, que eram as crianças. Foi fundando de acordo com as necessidades e abrangendo a todos, até que pensou numa Irmandade Teresiana Universal, onde coubessem todas as pessoas, todos os estados de vida e que todos tinham o mesmo lema: conhecer e amar Jesus e torná-lo conhecido e amado. Esse é o que dá unidade a toda esta família teresiana, que ele chamava-lhe a árvore da família teresiana, com muitos ramos. Mas o tronco era estar centrados em Jesus e conhecer e amar Jesus e torná-lo conhecido e amado, que é o apostolado, não é? Há como esses dois movimentos. Por um lado, o conhecer e amar, e depois isso não pode ficar dentro. É dar a conhecer também Jesus. Isso aprendeu de Teresa, como quando falamos de Teresa e das moradas, como reconhecer que está dentro a formosura, mas ela chega ao fim da vida nas sétimas moradas e diz: obras quer o Senhor. Não quer só que fiquemos dentro, Sim. Quer que compartilhemos essa mensagem, esse tesouro que temos dentro de nós. É um paradoxo, porque parece que são carismas tão diferentes, mas, na verdade, tão unidos, não é, irmã? Que beleza a gente poder testemunhar aqui a beleza do vosso carisma, da vossa missão, que há tanto tempo já ajuda a igreja. Mas nós estamos chegando ao nosso intervalo. Olha como passou rápido. Muito rápido. Na minha terra se diz assim: quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. É um sinal que a conversa está muito boa. Nós vamos ver um testemunho de uma irmã da comunidade Canção Nova, porque são muitos os devotos de Santa Teresa d'Ávila. Nós vamos acompanhar esse breve testemunho e vamos direto para o intervalo, mas nós voltamos para continuar conhecendo um pouco mais dessa história. Meu relacionamento com Santa Teresa iniciou, na verdade, desde o meu despertar vocacional. Eu não a conhecia, não sabia, não conhecia muito bem a história dela. E durante o meu caminho vocacional, ela se apresentava na minha vida através do seu poema, que falava de paciência. Ela que teve um temperamento super forte e
propagava e falava tanto da paciência, que foi a virtude que ela alcançou, né, através da oração, a ter esse controle, né, ter esse domínio sobre o seu temperamento. E quando eu ingressei para a comunidade Canção Nova, no ano de 2015, eu fiz a primeira experiência concreta, de fato, com ela, através do livro, que eu ganhei um livro dela, Castelos Interiores, e a partir daí que começou a aprofundar e a estreitar os nossos laços de amizade. Que eu comecei a fazer orações com ela, comecei a buscar saber melhor sobre a vida dela, e foi aí que ela entrou na minha vida, me ajudando no processo de concentração durante a oração, de perseverança durante as quedas, porque como ela viveu um tempo muito grande no convento, se considerando medíocre, por não conseguir viver como ela gostaria de viver a vida dela de oração, ela incentiva, né, sempre incentivou as suas filhas a não desistir diante das quedas, porque ela dizia que Deus, a prova de que Deus está conosco não é porque a gente não cai, é porque todas as vezes que a gente cai, Ele está sempre ao nosso lado para nos levantar e nos fazer recomeçar. E foram através dessas experiências, né, da dificuldade que eu tinha de concentração, na minha vida de oração, da vida de ativismo que eu levava, eu percebi que ela me ajudava nesse processo de concentração, porque ela também era uma pessoa impaciente e conseguiu alcançar a virtude da paciência. Ela também era uma pessoa de temperamento forte que conseguiu se deixar moldar por Deus através da oração, através das experiências que ela foi fazendo com Deus. Já estamos de volta. Fomos a um breve intervalo e continuaremos aqui a conversar com as irmãs teresianas da Companhia de Santa Teresa, que tem como fundador Santo Henrique de Ossó. E nós conversamos no primeiro bloco sobre as inspirações desse santo para criar a companhia, os movimentos. Ele foi um homem que olhou para a realidade do seu tempo e, sob inspiração divina, foi ao encontro do povo para a evangelização. Antes da gente continuar a conversa, irmãs, eu quero dizer que nós temos na nossa livraria as obras completas de Santa Teresa, porque Santo Henrique tinha uma devoção muito particular a Santa Teresa e a sua fundação tem muito de Santa Teresa, inclusive as irmãs são chamadas de teresianas. Exato. É muito bonito esse nome. Você pode encontrar na nossa livraria essas obras completas, que tem, por exemplo, o Livro da Vida, Caminho da Perfeição, As Moradas, Fundações, Contas de Consciência e os outros escritos de Santa Teresa. Para quem é um devoto, já está tudo aqui, mas para você que quer conhecer também é uma excelente oportunidade. Retomando a nossa boa conversa, nós falamos no primeiro bloco sobre essas inspirações iniciais, mas depois a Companhia de Santa Teresa. Como é que ela nasceu? Como é que Santo Henrique deu-se conta que ele era chamado a isso? O Padre Henrique sentia-se comprometido com este grupo de jovens que formou o MTA. E estas jovens foram pedindo, houve uma senhora que se comprometeu um dos problemas da época era também o analfabetismo e, sobretudo, o analfabetismo feminino das mulheres. Uma senhora comprometeu-se, pediu ao Padre Henrique se não tinha jovens que queriam, por um lado, ir para a sua casa, ela dava-lhes instrução e formava-as como professoras. E o Padre Henrique, acedendo a pedidos destas jovens, concedeu a algumas jovens esta senhora que se chamava Madalena Malhão. A senhora, durante um tempo, foi fiel ao compromisso, mas depois colocava as jovens a ensinar sem terem a devida preparação. E o Padre Henrique estava preocupado, porque elas faziam-lhe chegar este descontentamento, porque elas primeiro queriam se formar bem e depois ensinar a outras crianças e jovens. O mês de março foi um mês fundamental, 1876, foi fundamental, muitas celebrações, porque outra das devoções que o Padre Henrique tinha, como Teresa de Jesus, era a São José.
E o mês de março foi vivido com muita intensidade e, terminando o mês de março, o Padre Henrique, com essa preocupação, habitualmente, dizia ele, dormia muito bem, mas no dia 2 de abril, a madrugada do dia 2 de abril, era um domingo da Paixão, o Padre Henrique despertou às 2 da manhã e não conseguia dormir. E tinha uma ideia: como vou responder a estas jovens que querem ser professoras? E levantou-se e escreveu um plano. Deus o quer, Santa Teresa o quer, Jesus o quer, vamos para a frente. Isso foi como um plano inicial, um esboço de um plano. E ele pensou, não tinha ideia de formar nenhuma congregação, mas isso foi a resposta que ele, atento ao Espírito, foi escutando. E disse, tenho que submeter isto ao meu diretor espiritual para discernir se é vontade de Deus ou é só uma mera preocupação que tenho. E com estas jovens, em junho de 1876, iniciou a Companhia de Santa Teresa de Jesus. Foram 7 jovens que disseram sim, queriam formar uma Companhia de Santa Teresa de Jesus, que desde o primeiro momento surgiu o nome. Depois de ser submetido o plano com o bispo, de diálogos, de abril até junho, começaram a Companhia de Santa Teresa de Jesus. Compareceram 7 jovens e iniciaram esta formação inicial. E elas ainda não era uma congregação? Não. As jovens ainda... Não. Até elas mesmas não sabiam direito que o Espírito Santo as inspirava no momento. Exatamente. O Padre Henrique não tinha a ideia de uma congregação, muito menos formal. Ele dizia que queria que estas jovens estivessem no mundo evangelizando, ensinando, porque era o apostolado do ensino e da oração. As duas coisas eram, desde o primeiro momento, o nosso carisma, da ensino e da oração. Portanto, está ligado a Teresa de Jesus também, a dimensão da oração, e acrescentou um terceiro, porque dizia que tínhamos de ser mártires do estudo, com a competência que era necessário fazer, bem entendido o sacrifício, não é? Para sermos bons profissionais e para estudarmos a fundo. O Padre Henrique colocou um terceiro elemento. E depois a oração não podia faltar. E era esta tripla dimensão da vocação teresiana de educadoras. Eu tenho uma frase aqui das vossas constituições, que é: um modo específico de evangelizar das teresianas é ser educadoras. E isso é muito abrangente, não é, irmã? Porque, passados os anos, entendida a vocação dessas teresianas, e hoje em vários lugares, mas especificamente vosso carisma, vossa identidade, vossa missão nos dias de hoje. Passa essencialmente pela educação humana, porque temos que ser pessoas e temos que criar processos para as pessoas que convivem connosco, os alunos, universitários, jovens, também entram nesse processo de crescimento. E também temos que ser educadoras da fé e da oração. Aliás, o Padre Henrique dizia: a vossa ocupação essencial é revestir-vos de Jesus Cristo. Esse é o único trabalho que vocês têm que ter. E a partir daí surge tudo o que é necessário. Uma coisa que a mim me encanta muito no Padre Henrique é que ele estava atento à realidade e procurava responder aos desafios com respostas atuais à realidade que lhe estava proposto. E a educação hoje em dia é um grande desafio para nós. E a educação não se resume só à escola. Resume-se a trabalhar com jovens, a crianças, em qualquer situação que nós estejamos, somos educadoras, que é tirar o melhor da pessoa. Sim. Nós temos, neste momento, estamos presentes em 23 países do mundo. 23 países. Dedicamo-nos a várias coisas. Inicialmente surgiu na escola o nosso carisma educacional, mas vamos evoluindo e hoje temos o âmbito escolar, temos o âmbito social, temos o âmbito da espiritualidade, temos o âmbito da pastoral juvenil e temos o âmbito da catequese e dos serviços paroquiais. Porquê?
porque somos educadoras independentemente do que quer que façamos. Para nós, educar não é no sentido de resolver um problema concreto. Significa fazer um itinerário e processos de aprendizagem que levam tempo e que implicam este reconhecimento da pessoa que falou a irmã Manuela, de reconhecê-la, dignificá-la e como fazê-la agente de transformação no seu meio. E essa é a perspectiva que hoje damos à educação, no sentido mais global. A tarefa que fazemos pode ser qualquer uma, a perspectiva é que tem que ser educativa. Essa é a vossa missão concreta, sim, de maneira muito abrangente, porque, como a senhora mesmo disse, educação não é só ensinar, né, nas escolas, mas é formar o homem todo, e essa é uma missão muito bonita. Formação integral. Como a companhia veio parar em Portugal? Como surgiu aqui nessas terras a companhia? É muito bonito porque tivemos a sorte de que o Padre Henrique visitou Portugal. Em 1893, a companhia surgiu em 76. Durante o tempo do Padre Henrique foi para a África, para Orã, Marrocos, hoje em dia, foi para a América, para o México, o primeiro país, e para Portugal. Em 1893, o Padre Henrique visitou Portugal, esteve na zona de Braga, do Sameiro, do Porto, e viu, dizia ele, que os portugueses tinham um bom coração, boas cabeças e bom coração. E então, o primeiro colégio que surgiu em Portugal foi na Fraga, na Diocese de Viseu. Esteve lá há pouco tempo, depois outro colégio a seguir foi Torres Novas, aqui perto de Fátima, e o terceiro colégio foi em Santo Tirso. Quando, em 1910, aconteceu a República, em Portugal tínhamos 3 colégios. Como todas as outras ordens religiosas, fomos expulsas. Os nossos bens, os 3 colégios, foram em asta pública nos diferentes lugares e fomos para o Brasil. E fundámos no Brasil, em 1911. Até mesmo a expulsão gerou frutos, foi uma benção, né? De a expansão missionária e a expansão da Companhia de Santa Teresa de Jesus. Não é? Sim. Depois estivemos ausentes, como todas as congregações, e regressámos a Portugal outra vez em 1924 e viemos pela fronteira de Badajoz, Elvas. Foi o colégio fundado após a República. Surgiu como um colégio luso-britânico, cujo nome ainda é assim, porque havia uma associação de ingleses leigos que ajudaram as irmãs. Quem pediu que a congregação voltasse foi o bispo de Évora, nessa altura, que tinha sido aluno em Torres Novas, conhecia as irmãs. Os caminhos de Deus, exatamente, não é, irmã? E pediu para voltarem. Começámos outra vez por Elvas, depois Braga, Santo Tirso, e fomos retomando outra vez a nossa presença até aos dias de hoje. Até os dias de hoje. E nos dias de hoje, como é que esse carisma se atualiza? A senhora disse que é essencialmente na educação, mas como é a vossa vida? Como que uma teresiana vive? O que ela faz no seu dia a dia para cumprir esse chamado de Deus, mas também nessa inspiração de Santo Henrique? Uma das coisas muito fundamentais da nossa vida é a oração. Nós fazemos, no nosso percurso de formação, fazemos exercícios espirituais de mês e fazemos exercícios espirituais de 8 dias também, mas a oração diária para nós é muito, muito importante. Para nós e para aqueles que trabalham connosco. Nós temos aquilo que nós chamamos o quarto de hora de oração. Em qualquer atividade que nós desenvolvemos, o quarto de hora de oração é fundamental. Fazermos nós e com os jovens ou crianças ou com quem estivermos. Depois, a nossa missão é estar abertos aos outros. No fundo, por exemplo, eu neste momento estou num lar universitário em Coimbra. A minha missão é mais acolher as pessoas, as universitárias, caminhar com elas, escutá-las,
fazer processos de crescimento com elas. E, no fundo, é isto. É que a pessoa conheça Jesus Cristo e torne-se um apaixonante de Jesus Cristo. Exato. Os métodos têm que ser adaptados às idades. Crianças, temos que ter metodologia de crianças, os jovens com metodologia, mas muito acompanhamento. Nós fazemos muito acompanhamento pessoal. Escutamos muito e pronto, e tentamos criar processos que a pessoa desenvolva essencialmente o melhor que tem em si. E como comunidades religiosas, que falou a irmã Manuela, nós temos a dimensão da oração pessoal e da leitura espiritual e desses compromissos pessoais, mas também comunitário. Temos todos os dias a oração comunitária, que é também muito importante, unimos-nos à oração da Igreja e dos nossos escritos, dos nossos fundadores. Temos também depois esse trabalho diferenciado, mas sobretudo a dimensão de vivermos em comunidade, sermos mulheres consagradas, comprometidas, abertas, inclusivas, é importante. Temos também uma ligação muito importante com a família teresiana, com os leigos, com quem partilhamos missão, vida e missão. E como é que partilhamos vida e missão? Nos colégios com os professores, na residência universitária com as pessoas que colaboram connosco, com os pais dos nossos alunos, com as pessoas que vão fazer retiro às nossas casas de espiritualidade, com os jovens do MTA, com as paróquias onde estamos inseridos, com os bairros. Estamos presentes também em Lisboa, em bairros sociais, e fazemos também todo o acompanhamento, de levar ao médico, ajudar as pessoas nas suas tarefas de levantar dinheiro, que não sabem algumas, de ensinar, de alfabetizar adultos. Ou seja, onde nos situamos, tentamos viver desde este compromisso interior de buscar e encontrar Jesus e de o dar a conhecer, e depois a nossa atividade vai sendo diversa e complementar com outros. Também trabalhamos intercongregacionalmente em alguns lugares. Hoje em dia já não se pode trabalhar e o Papa repete juntos e o inter, não é? E isso é super importante para nós e vamos nos abrindo aos poucos. Sim, essa junção de carismas também que leva a gente à igreja. E a senhora dizendo como é bonito ver a perpetuação do desejo do fundador, olhar para a realidade. São várias as atividades, olhar para a realidade e ver o que é necessário. Sim. Tendo a educação como base, mas naquilo que é necessidade. É necessário alfabetizar, acompanhar, dar conselhos e a beleza da atualização desse carisma. Mas uma coisa curiosa, nós temos nessa companhia, então, 2 santos. Como é que a Santa Teresa permeia a vossa vida, a vossa espiritualidade? Porque muitas vezes a gente separa as congregações por aquelas que rezam e aquelas que agem. E essa dicotomia, ela é estranha. Como é ser, então, viver essa contemplação na ação e que papel Santa Teresa tem em tudo isso, irmã? Nós somos contemplativas na ação exatamente porque não podemos ser vazias naquilo que transmitimos. E se não nos alimentamos, se não fazemos este percurso interior de nos identificarmos com Jesus, porque Teresa de Jesus o que fez foi sendo transformada por este contacto com Jesus. E nós somos também desafiadas e convidadas a fazer este percurso de uma identificação cada vez mais progressiva com Jesus. E Teresa de Jesus vivia no seu convento da sua época o melhor que podia e vivia aí o seu amor a Deus e aos irmãos. Nós temos uma atividade externa e então a nossa contemplação expressa-se na atividade que vivemos no dia a dia, nas diferentes funções. E aí é onde somos contemplativas na ação. Conjuga-se perfeitamente esta contemplação e esta ação. Aliás, o Padre Henrique foi um apaixonado de Santa Teresa. Ele até queria que, em Tortosa, tentou fazer isso, não é? Um convento de carmelitas e ao lado um colégio teresiano, porque sim, era a ação com a contemplação. Portanto, ele queria que, na verdade, primeiro que nós nos deixássemos apaixonar por Jesus Cristo. Sim. Viver essa dimensão de contemplação. E depois, a partir dessa paixão, ir ao concreto. Mas ao jeito de Jesus Cristo.
Não ao Jesus jeito Cristo. que nós queremos, mas ao jeito e como Jesus Cristo faria se estivesse aqui. Que desafio, não é, irmã? Muito grande. Que se renova. Olhando para o vosso fundador, o que ele traz para a sociedade de hoje, irmã? Se a gente olhar para a sociedade e ver as necessidades, ele que foi um homem tão visionário, ele olhando para a nossa sociedade hoje, o que ele nos traria para que a gente pudesse encontrar a Jesus, que era esse grande desejo dele, e nos educar a oração? Porque nós vivemos uma sociedade tão frenética, tão cheia de estímulos, e o essencial vai ficando para trás. Essa presença de Santo Henrique, como que ela se daria hoje? É muito concreto para nós. Hoje em dia, todas as nossas obras, como disse há pouco tempo a irmã Manuela, o Padre Henrique escreveu um livro que se chamava Quarto de Hora de Oração e que tinha meditações diárias para alimento dos seus, primeiro das crianças e das adolescentes, e também na sua época foram 13 as edições. Teve tanto sucesso como que era necessária essa obra para alimentar. Hoje em dia temos 53 edições desse livro. Significa que está atualizado. Mas, sobretudo, nós, na nossa prática diária, nos colégios e noutros lugares que trabalhamos com jovens e com grupos de oração, porque temos também o apostolado da espiritualidade que falávamos há pouco, para nós é importantíssimo a oração e a reflexão. E todos os nossos dias, e nos colégios, temos 3 colégios em Portugal, dos 3 aos 15 anos, todas as crianças começam o seu dia com o quarto de hora de oração e de reflexão. Isso é algo típico e fundamental para nós. E nesses quartos de hora, muitas vezes, não é só rezar orações, é pensar, entrar dentro de si, reconhecer os sentimentos, reconhecer a passagem de Deus e escutar também a palavra e aplicá-la. Portanto, nós sentimos que é como darmos um tesouro ao mundo de hoje, que vive muito da superficialidade em muitos contextos, em muitas circunstâncias, e a nossa proposta é exatamente começar em silêncio, muitas vezes com técnicas variadas e materiais variados. Mas esse momento é como que interiorizar, alimentar o espírito e oferecê-lo também ao mundo. E sentimos que isso é ainda hoje muito atual e necessário. Eu trabalho essencialmente com jovens na Pastoral Juvenil, e uma das coisas que a mim me chama muita atenção é que os jovens querem silêncio. Eu ia Querem perguntar parar. justamente isso, irmã. Como é que a senhora, as irmãs veem a resposta dos jovens ao vosso apostolado? Eles querem, pois é isso, eles querem parar, e sempre que nós fazemos encontros de oração de fim de semana, sexta, sábado e domingo, nós temos sempre jovens. Eles querem, claro, querem com dimensões atuais, não querem orações feitas, não, querem entrar em si, rezar o seu interior, descobrir coisas e depois partilhar, confrontar através da música. Eles rezam muito através da música, orações partilhadas em grupo, gostam imenso. Qualquer atividade que se faça em termos de MTA, se não há essa dimensão de oração, eles perguntam logo, está aqui a falar qualquer coisa. Depois querem coisas com conteúdo, não querem assim para entreter, não sei se me estou a fazer entender. Sim. Querem coisas com conteúdo, com que lhes toque a vida. Na verdade, eles estão à procura mesmo. Eles estão à procura disso. Agora, temos que apresentar coisas de qualidade, profundas e leves ao mesmo tempo. Mas o profundo é muito importante, tem que tocar a vida deles e tem que lhes apresentar este Jesus Cristo que toca a vida, que acolhe, que perdoa, que ama, que aceita cada pessoa como ela é. Se nós apresentamos este Jesus Cristo, apresentamos em teoria e na prática, que é importante isso, eles deixam-se tocar. Eles precisam disto. Vosso testemunho deve também atrair muito. Irmãs, estamos falando dos jovens, né? Os jovens que nos assistem, por exemplo, que vão ver depois no YouTube, interessando-se pela Companhia de Santa Teresa. O que eles devem fazer? Como é que eles podem dar os primeiros passos?
Pois podem nos contactar e estamos abertas a acolher e, sobretudo, a ajudar os jovens a descobrir o seu projeto de vida. Evidente que gostamos que esses jovens possam optar um dia, e essas jovens pela companhia, mas se não optarem, não é o nosso móvel fundamental. Nós gostaríamos que cada jovem procurasse e encontrasse o seu projeto de vida, o projeto de felicidade, porque ser feliz, encontrar Jesus é ser feliz. Encontrar Jesus é encontrar um sentido para a vida. E hoje, cada vez mais, é necessário que as pessoas estejam situadas. Não são os bens materiais que vão dar essa felicidade. É esse encontro profundo com alguém que pode transformar a vida das pessoas e dar-lhe sentido. E nesse movimento há sempre uma dimensão que é: e que faço eu? Como os profetas, não é? Fui chamado e para quê? Mas primeiro tem que haver essa dimensão de encontro com Jesus, de o conhecer e de o amar. E depois dá-lo a conhecer em qualquer vocação, porque um jovem que queira casar também pode vir ter connosco. Um jovem que tenha outra vocação também pode vir ter connosco. Temos neste momento uma perspectiva muito aberta. Não evidente que partilhamos também a felicidade da nossa vocação teresiana, mas acolhemos os jovens que queiram fazer um caminho de descoberta do seu projeto de vida para hoje, para eles próprios. O importante é isto, é que o jovem se deixe interrogar, que não ponha já a vida feita, que se deixe interrogar. E eu, como, onde poderei ser feliz e fazer feliz os outros? E depois pôr todas as cartas em cima da mesa e ver, e ir descobrindo, porque aí é que está a felicidade. Se é na teresiana, ótimo. Se é como casal, ótimo. Precisamos de bons casais. Sim. Precisamos de casais que sejam testemunhos do amor. Desde que o centro seja Cristo. Essencialmente isso. Exatamente. Irmãs, nós chegamos ao final do nosso programa. Rápido. Graças a Deus, a gente falou um pouquinho, mas você que quer conhecer mais, pode pesquisar. Sim. Eu agradeço a vossa companhia, agradeço a vossa presença. Você que quer ver novamente esse programa, é só entrar no YouTube da Canção Nova Portugal, playlist Manhã Viva, para poder rever e aprender bastante dessa espiritualidade tão forte para nós nos dias de hoje. E fico com isso no coração, de que a felicidade está ter Jesus ao centro. Irmãs, muito obrigado pela vossa presença e obrigado por você que esteve conosco nesta manhã e pôde sentir essa alegria do Evangelho. Muito obrigada. Nós também agradecemos. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.